rival e acho que de qualquer lado, né? Acho que tem esse sabor especial. A gente fica feliz, mas com certeza também com o pé no chão, de que a gente ainda não conquistou nada, mas a gente demonstrou que realmente a gente pode conquistar grandes coisas esse ano. Trabalhar, não adianta a gente ficar vindo aqui se desculpando. Se eu não me engano, na terça-feira ganhamos o jogo no tempo normal, mas perdemos o título na penalidade. Hoje, mais um jogo, perdemos. Na tela pra gente, números deste clássico. Campanhas similares de Flamengo e Vasco em 2023. Para o Flamengo, 15 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 64,4%, 28 gols marcados para 14 sofridos. Do lado vascaíno, em 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 69,7%, 22 gols marcados para 6 gols sofridos. E no enfrentamento direto, deu Vasco ontem neste clássico. Por isso, Roberta Barroso e também o Pedro Henrique Torres já de volta ao nosso Sport Center para trazer o dia seguinte de ambos. A gente começa com a Roberta, com o lado que venceu. Roberta. Tudo bem, Gláucia? Pois é, os vascaínos tiveram essa vitória aí para extravasar, principalmente por conta dos confrontos dos últimos anos. A gente trazia aqui no decorrer da semana que de 2017 para cá, em 21 jogos, o Vasco só tinha conseguido uma vitória diante do Flamengo. E aí esse Vasco, que está ainda em reconstrução nesse ano de 2023, trouxe 13 reforços, alguns por empréstimo, outros que chegaram em definitivo. O próprio técnico Maurício Barbieri chegou aí para essa missão desse novo Vasco, com a SAF ali no comando, e conseguiu esse resultado positivo. Os vascaínos estão felizes porque vê um Vasco que sim, pode entrar em campo para competir diante dos maiores rivais. O próprio Nenê falou desse gostinho especial de vencer o Flamengo no Maracanã. Foi uma festa bonita que a torcida do Vasco fez no estádio. Inclusive, a gente ficou observando logo depois do jogo, bastante tempo os torcedores do Vasco ali ainda comemorando, e os jogadores também no gramado, assim, realmente lavando a alma depois de conseguir esses 3 pontos diante do Flamengo, com um golaço do Pumita Rodrigues. E a bola veio, né, e ele pegou de primeira e fez esse golaço de rara felicidade no Maracanã. O Vasco também colocou 2 bolas na trave no primeiro tempo com o Pedro Raul. Pedro Raul acabou desperdiçando um pênalti nessa partida porque o Santos, goleiro do Flamengo, fez a defesa, mas o Pedro Raul foi bem também, apesar de não ter balançado as redes nessa partida. E a gente fala de outros jogadores também, o goleiro Léo Jardim conseguiu parar ali os jogadores do Flamengo, fez boas defesas no Maracanã. Teve a reestreia do Andrei, que já mostrou ali que vai ser muito importante para o Vasco, mesmo nesse período curto, né? Até o Barbieri fala ali na entrevista coletiva. Bom, o torcedor vascaíno, se o Andrei tivesse jogado só essa partida, já estaria feliz. O Andrei que tem contrato até o meio do ano, porque está vendido ao Chelsea, então vai ter que ir embora. Ontem o Vasco começou jogando com 3 volantes, o Andrei primeiro jogando mais avançado, e depois que o Rodrigo saiu do jogo, o Andrei atuando como um primeiro volante, jogou bem o garoto aí que está de volta. O Nenê completou 200 jogos nesse clássico dos milhões, então assim, foi uma partida com muitos pontos positivos para o Vasco, que consegue 3 pontos importantes, deixa muito bem encaminhada a classificação para as semifinais da competição. Na quinta-feira, enfrenta o Bangu, precisa apenas de uma vitória para se classificar sem depender de outros resultados. É isso, o Vasco está de folga nesta segunda-feira. Segunda-feira que também é aniversário do capitão do Vasco, o Léo, completa hoje 27 anos e ele até publicou nas redes sociais que essa vitória foi um presente também de aniversário para ele e um presente também para todos os vascaínos. Gláucia, volto com você. Obrigada, Beta. Um beijo pra você. Dia de folga num belo dia, né? Olha o cenário da Roberta, que bonito que tá lá no Rio de Janeiro. Ai, meu Brasil. Beijão, e deixa o nosso abraço aqui também ao Léo, aniversariante do dia, e que leva pra casa essa vitória do Vasco como presente. A gente já consegue ver nesse Vasco, né, amigos, muitos ajustes do que o trabalho do Barbieri pretende. Acho que esses são os pontos a gente levantar. Sim, acho que primeiro entender que é um trabalho até de adaptação.
eu até escrevi hoje isso no meu Instagram, como o Vasco, o Barbieri entende o processo que está acontecendo ainda, que ele ainda está montando um time, um modelo de jogo, e ele abre mão até um pouco das suas convicções, porque o Barbieri, se a gente for ver nos trabalhos que ele teve até hoje, seus times foram muito propositivos, né? De ficar com a bola, de jogar dentro do campo do adversário. E o Vasco, nessa temporada, nos 3 clássicos que jogou, ele jogou bem e jogou, na maioria dos momentos, esperando um pouco mais para sair em velocidade. Eu até conversava com alguns torcedores do Vasco, na redação, com o pessoal também carioca, que acompanha muito futebol carioca. E é muito louco, né? Porque, para mim, o Vasco jogou melhor contra o Fluminense do que contra o Flamengo. O que a gente fala de desempenho. Sim. Só que contra o Fluminense, o Vasco perdeu de 2-0 e contra o Flamengo ele poderia ter ganhado de 2-0. Então, como é muito louco o futebol e como a gente tenta fazer uma análise em cima de tudo isso, de todo esse novo Vasco que está acontecendo, sob um olhar realmente de desempenho. Eu entendo que é um jogo muito importante, é um clássico, a torcida tá maluca, só que é um campeonato estadual, que é um campeonato que, para mim, que é de preparação para um Vasco ter um ano forte. Um ano sem susto, um ano para firmar o pé na Série A e aí sim, na próxima temporada, já um ano para brigar por coisas maiores. Então, acho que o mais importante é isso. A gente vê o Norte, a gente vê um trabalho bem feito, a gente vê um time muito jovem, mas com muita energia dentro de campo, muita pressão na bola, muito aguerrido. E a gente vê um treinador que tem um planejamento, que tem um modelo, e esse Vasco está crescendo. É legal, Rê, você traz esse ponto, e eu acho que a torcida do Vasco tem entendido isso também. Não só em cima do resultado, mas do desempenho, do que o time tem apresentado, mesmo quando a vitória não vem. Um exemplo clássico é esse contra o Fluminense, né? Sim. E eu acho que tem isso, né, Silas? A torcida também tem entendido esse momento de tudo começando do zero de novo. Sem dúvida nenhuma. E eu fico, assim, feliz porque o Renatinho mencionou o Barbieri. E ele fez um péssimo final de campeonato pelo Red Bull. Não foi bom, não. Tanto que ele não permaneceu num clube que, num primeiro momento, deu uma segunda oportunidade para ele. Mas no Vasco, não. No Vasco, as coisas começam a acontecer. Eu tinha algumas preocupações com o Piton e com o Léo Pelé. Ele não gosta, né, que se chama de Léo Pelé, mas ele é a cara do negão, do rei, então não tem o que falar. Mas jogou muito bem, gostei muito do Piton, muito competitivo. O Jair deu uma cara de competitividade no meio, ali no meio campo do Vasco, muito boa, de resistência, um cara forte junto com o Andrei, né? E lá na frente, mesmo o Pedro Raul não tendo feito gol, é um cara que está sempre ali, está sempre fazendo pivô, está sempre criando situações, né? Sim, é um Vasco que, como o Renatinho falou, contra o Fluminense, jogou melhor e perdeu. Agora, jogou de igual para igual, ganhou e poderia ter ganho de 2-0, o que agravaria, né, Glaucio e Renato, na minha opinião, um pouco mais a situação delicada do Vitor Pereira, né? A gente tem números de 2 personagens do Vasco do jogo de ontem, 2 estreantes. Coloca aí na tela pra gente. Aí os números do Andrei Santos, né, a reestreia dele, e do Manuel Capasso. Para o Andrei, 90 minutos em campo, 6 desarmes, 5 rebatidas, 12 passes certos, 3 errados e 1 falta sofrida. Para o lado do Capasso, 49 minutos em campo, 1 desarme, 5 rebatidas, 5 passes certos, nenhum passe errado e 1 falta sofrida. O Andrei, que eu acho que grande personagem por tudo que envolveu essa volta ao Vasco, e depois também foi elogiado pelo Barbieri, falou que muita gente questionou essa história do pouco tempo que ele vai ficar, mas só pelo que ele já desempenhou no Clássico, valeria a pena tê-lo de volta, né? Foi um jogo dele de muita, assim, até de ter abrido um pouco mão de jogar, que ele é um jogador com muita qualidade para jogar. Tanto que a gente vai até mostrar depois na análise como a função dele foi mais de fechar o lado esquerdo, né? Ele jogou até um pouco mais aberto. Depois, com as mudanças, ele vem para dentro. Então, foi um trabalho muito ali de bater muito com o Varela, de fazer a dobra Varela contra o Varela e contra o Everton Ribeiro junto ali, para não dobrar em cima do lateral. Não foi um jogo tecnicamente, assim, num sentido plástico, de jogar, de criar situações. Do que ele pode entregar, que a gente sabe do talento dele, mas foi um jogo de muita aplicação, de entender o que o jogo pedia, o que a estratégia do treinador pedia e aplicar. Então, ele foi bem nesse sentido. Como eu disse, eu acho que é um jogador que, a gente achou uma pena, ele podia ficar até o final do ano, né? Mas, enfim, continuo não achando os moldes do empréstimo bom para o Vasco,
mas ele ajudou ontem já e mostra que o Barbieri realmente tem ele nos planos. Bota para jogar no coletivo, na base, no time de veterano. Aproveita esse pouco. Esse tempinho que ele tá aí, né? E ele, assim, por esse jogo, a gente viu um Andrei, assim, mostrando também a liderança que tem. Discutindo, brigando, indo ali nas encrenquinhas do jogo, porque Vasco e Flamengo é sempre muito isso. Tem de um lado um Gabigol, que sempre protesta muito, jogadores que vêm para cima, um Vidal, que é um cara também que está sempre em cima do árbitro e tal, mas do lado do Vasco não foi diferente. E o destaque para mim, esse golaço à la Pavard do Pumita, que pegou um 3 dedos ali, sem chance nenhuma para o Santos, né? E parabéns ao Vasco. E o Flamengo tem novamente agora uma nova final para jogar contra um Fluminense. Vamos ver um jogo de um time que tem o tic-tac, que é o jogo do Fernando Diniz, contra esse momento do Flamengo, principalmente sem a bola, muito delicado. Pedro Henrique Torres, chegando ao nosso Sport Center para falar deste Flamengo, que já tem até... Depois a gente vai também já projetar mais um clássico pela frente, mas é óbvio, Pedro, que essa derrota de ontem faz as coisas esquentarem ainda mais por aí. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você. Também uma boa tarde mais uma vez aí ao Silas, o Renato, um abraço a todos que acompanham a gente nesse Sport Center. Como eu disse ali no destaque no giro, é uma derrota bem dolorida para o Flamengo, porque, enfim, embora tenha vencido ali o Independente Del Valle por 1-0 no finalzinho, não saiu com o título, né? Perdeu pela terceira vez consecutiva uma possibilidade de taça nessa temporada, nesse atropelo aí, e inesperadamente vai ter que decidir uma taça. Poderia ter conquistado ontem já um troféu bem pequeno para os dias atuais, era muito maior antigamente a Taça Guanabara, mas poderia ter, enfim, levantado ali esse troféu, dar uma aliviada no clima, mas não, foi justamente o contrário. Perdeu um clássico e, claro, é o que eu sempre venho falando, assim, pelas informações dia a dia do Ninho do Urubu, que a gente tem conversado com as pessoas, ontem mais uma vez no Maracanã, a gente conversa com quem está no dia a dia do Flamengo e conversa diariamente ali, atletas, etc. Todo mundo diz, o clima é bom, há um bom convívio com o técnico Vitor Pereira, o trabalho é bem desenvolvido, todos gostam dele, mas as coisas não estão acontecendo, o trabalho não está fluindo, o campo não está falando nesse sentido. Então, é essa a dificuldade no momento. A gente vê até muitas comparações ao Paulo Souza no ano passado. A essa altura, ano passado, com o Paulo Souza, você já escutava ali mesmo saídas de Maracanã e tudo mais, focos de insatisfação com o Paulo Souza, questões de relacionamento, questões de insatisfação com o modelo de jogo dele. Então é uma questão diferente o que acontece nesse ano, porque a gente de fato não identifica. E até os atletas publicamente fazem questão de falar, olha, a gente gosta do Vitor Pereira, tem um bom relacionamento e tem um mantra do Flamengo, né? Agora que tem um mantra, que é falar menos, trabalhar mais. Falar menos, trabalhar mais. O Vitor Pereira até respondeu sobre isso ontem na coletiva. Mas é claro que perder tantas taças assim, você perde o clássico contra o Vasco, ele nem comandou o time propriamente contra o Botafogo ali, óbvio que comandou de longe, que era o Rui Quinta, o seu auxiliar que estava em Brasília. Mas você chegou com a barrinha cheia do videogame, vamos dizer assim, quando você está jogando com aquela vida cheia, você vai perdendo um pouco das barrinhas de vida que você tem diante de tanta pressão que vai acontecendo. Mas no momento o Vitor Pereira vai resistindo, só que tem uma decisão agora pela frente, que é esse Fla-Flu inesperada. Depois tem a semifinal e aí sim, mais à frente, quem sabe uma final de Campeonato Carioca. É o que o Flamengo está sobrevivendo, é dia a dia, é jogo a jogo, está respirando. É esse o ambiente com uma poeira que está em cima do Ninho do Urubu. É o Flamengo atualmente. Quem diria, né? Valeu, Pedro. Beijo para você. Boa sequência de trabalho por aí. Realmente é aquela nuvem, né? Em cima do Ninho do Urubu. Pedro destaca essa fala dos jogadores, partida após partida. Até o Gabriel ontem, quando foi perguntado, mas sempre a mesma pergunta, porque todo mundo discute muito, não só o trabalho do Vitor Pereira, mas o histórico, como ele saiu do Corinthians e as declarações dos jogadores depois. E é óbvio que aí o trabalho não começa a engrenar, sempre vem essa pergunta, como é que está o clima, como é que a coisa está funcionando. E outra coisa que eu vi que foi muito questionado, a própria coletiva do Vitor Pereira pós-jogo.
Só falando dele não assistiu o mesmo jogo, não. Que ele elogia muito a postura do Flamengo, que o caminho está correto, que ele gostou do time. Vocês concordam com ele? Dá para tirar algumas coisas ou não? Tá também eu acho que ele tentou dar uma moralzinha, né, pra rapaziada. Primeiro, essa questão do comportamento que ele teve com o Corinthians na saída, a gente falou dias e dias sobre isso. E eu acho que a grande maioria das pessoas que trabalham com futebol, que assistem futebol, que gostam de futebol, sabe que não foi legal, ponto. Já que a gente tinha para criticar nesse sentido, foi criticado. Só que também eu acho que tem enrolado um exagero agora em transportar essa confusão pro Flamengo. E eu, de verdade, não tenho a informação, não escutei em lugar nenhum, que exista algum problema de dia a dia com os jogadores. No Flamengo não é o caso. Até agora, para mim, pelo menos os jogadores sempre com uma postura de defender, de não, o trabalho tá indo, tem conteúdo e tal. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso, porque e eu acho que até o próprio Vitor Pereira, ele tá com o pezinho no freio, ele não tá acelerando tanto nas coletivas. Eu tenho visto uma preocupação dele em passar confiança, porque assim, o Flamengo tem jogador grande, jogador bom. Essa fala de ontem é muito isso, né? Só que é uma sequência aí de tombo atrás de tombo e não tem como, tudo é ser humano. E eu vou te falar, apesar de eu ser um cara que a gente sempre fala muito aqui, eu gosto da parte tática, da parte estratégica do jogo, a questão de confiança, a questão mental para um atleta de futebol é algo muito importante. Um jogador sem confiança é difícil. E a gente tem um ex-jogador aqui, né, Silas? A realidade para mim, né, Glaucio, Renatinho, o fã do esporte que está aí acompanhando a gente, é que ele começa no Corinthians com um papo muito reto, o lance da Portuguesa do Rio. Não vai jogar ninguém porque o meu negócio é o Boca. Vai na Bombonera com um time de juniores, praticamente, não tinha ninguém, ganha do Boca na Bombonera. Perde pro Atlético Goianiense lá, ganha aqui. Dá uma sacolada no Fluminense, ou vai muito bem contra o Fluminense, 4 aqui na Neoquímica. Ou seja, aí vai pro jogo do Flamengo. 15 minutos do segundo tempo até o final, ele atropela o Flamengo. Nos pênaltis, perdeu a final da Copa do Brasil, tudo bem, tá aí. Ele vai lá pro céu, depois de começar mal, porque não ganhou nenhum clássico quando ele chega no Corinthians, ele não ganha nenhum clássico, lembra, Renato? Sim. Aí o que acontece? Acontece o episódio que o Renatinho acabou de falar, da sogra, que agora parece que piorou um pouco, depois dessa derrota de ontem aí, não sabemos, né? Mas como treinador, o cara é muito bom. O cara é muito bom. Agora, você olha pro Palmeiras com a saída do Danilo. E o Abel Ferreira falou, saiu um, traz um. Se saíssem 2, deveriam trazer 2. O Gabriel Menino começou a arrebentar. Não se falou em trazer um outro, por quê? Porque o Gabriel Menino supriu e cobriu essa lacuna. No Flamengo não aconteceu isso. Mas por que o Gabriel Menino foi ajudado? Porque o Rony marca muito, porque o Endrick marca muito, porque o Dudu ajuda a marcar, porque tem velocidade lá na frente, a defesa contrária não joga com o Palmeiras, no Flamengo é diferente. Então, está se sentindo muito a falta do João Gomes. Aí o João Gomes vai lá e me estreia e me faz um gol, piora mais ainda, e o Flamengo não tem ninguém nessa reposição. Está sofrendo. O pós-perda do Flamengo é o grande problema hoje do Vitor Pereira. A gente vai falar de Flamengo mais adiante aqui nesse Sport Center, já projetando, inclusive, mais um clássico no meio de semana, agora contra o Fluminense. Agora vamos com os números do cara que deu a vitória ao Vasco, o nome do jogo. Golaço de Pumita e os números dele neste jogo contra o Flamengo. 90 minutos em campo, um chute certo, uma chance criada, 3 desarmes e 8 rebatidas. Autor do gol da vitória. Este segmento é oferecido por Betfair.net. Com Betfair, o jogo é outro. Bora de análise, Renato Rodrigues, que eu vi que você prometeu pro povo nas suas redes sociais. Então fala pra nós, o que tem aí? Vamos lá. Realmente teve um amigo ali que eu postei um negócio do Vasco, ele falou, vai ter análise hoje? Vai ter. Espero que você esteja assistindo. Também pede análise, às vezes não assiste, que nem minha mãe pede pra mandar beijo e não tá assistindo, depois mas beleza. Você posta. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no que foi... aqui é uma análise dos dois times. Se você for ver,
é uma análise dos dois times. Vasco, o que ele teve na estratégia para o jogo, o que ele teve dentro de ideia, dentro do que o Barbieri trouxe para a partida. A gente falou muito de adaptação. E o Flamengo que, para mim, voltou a mostrar um probleminha que ele já está tendo há algum tempo. E a gente vai mostrar um pouco sobre isso. Vamos lá. Flamengo com a bola, a gente falou de estratégia do Vasco. De fazer um bloco mais baixo, jogar um pouco mais recuado, esperando o adversário. A gente vê sem bola um 4-4-2. O Alex Teixeira baixava um pouquinho mais, deixava o Pedro Raul. A outra linha de 4, a gente falava do Andrei. O Andrei fechando pelo lado esquerdo, vigiando muito a dupla aqui, Varela e Everton Ribeiro. E um cara que teve um papel tático muito importante no jogo, principalmente no primeiro tempo, o Peck. O Peck, em alguns momentos, ele entra na linha defensiva do Vasco. Por quê? Porque o Ayrton Lucas condicionou ele a isso. O Ayrton Lucas, nesse sistema do Vitor Pereira, tem muita liberdade para jogar quase como um ponta. Então, o Peck baixou muito e jogou muito sem bola. A gente vê até aqui, ó, o Thiago Maia jogando como um terceiro zagueiro ali, um híbrido, até fazendo a ultrapassagem. Mas foi um Vasco, acima de tudo, com muita concentração, uma marcação por zona muito clara. Os jogadores, ó, balançando todos para o lado da bola, pressionando, sempre cercando e fechando linha de passe, colocando problema para o Flamengo. Como a gente vai vendo como o time vai rodando a bola, aí flutua. A gente fala de flutuar, o Andrei aqui ajudando o Piton nessa reorganização. E aí a gente vê o negócio do Flamengo, que para mim é um problema que está rolando muito. Ó, o Vasco trabalha bem compacto. O Flamengo não está tendo o jogo por dentro. Isso chamou atenção mais uma vez. A bola não está entrando para os meias, no entrelinhas que a gente fala, que é o espaço entre a linha de zagueiro e a linha de meio de campo, onde o Flamengo gosta muito de jogar. Você dá na Arrascaeta ali, ele já gira, já pifa alguém, já acha também uma finalização. Então o Flamengo não está tendo esse lugar. E olha como o Vasco organizado, pressionando, a bola entra, ó, você já encurta. Bola entra em curta, como os jogadores do Flamengo não têm tranquilidade para trabalhar, muita pressão, forçou uma bola longa, o Vasco vai recuperar. Primeiro tempo muito em cima disso. Mais uma vez, ó, o Flamengo rodando. Aqui a gente já vai ver uma outra situação dentro do jogo, que aí já na segunda etapa muda, porque o Thiago Maia já não está em campo e você tem o Ayrton Lucas um pouco mais preso, aí sim trabalhando como lateral. Você tem o Everton Cebolinha bem aberto. Mas você vê a pressão na bola, olha como a Arrascaeta tem que retornar para tentar criar alguma coisa, para poder construir. E aí a gente vê um Vasco fazendo a mesma coisa. A bola entra de um lado para o outro, organização, não tem ninguém correndo errado. Tá todo mundo fazendo muito bem essa flutuação para fechar o lado do campo e o Flamengo não consegue progredir. Mais uma vez, ó, trabalho do Alex Teixeira, que também, sem bola, dá aquela pressão, ele joga um pouco mais liberado, ó, bola entrou, já pressiona. E olha como o Vasco vai subindo, pressionando, ó, e encurtando. Olha como os jogadores do Flamengo não têm tranquilidade para receber. Bola entrou, agora bom passe. Olha o que a gente falou do entre linhas, agora sim, achando espaço, um bom passe na Arrascaeta, o André acaba até matando a jogada aqui. Aí até corta o momento, mas a jogada continua. Agora sim, como a gente falou, Cebolinha sendo o cara da amplitude aqui abrindo. Olha o Peck dobrando aqui, junto, fazendo o trabalho também para dobrar junto com o Pumita. Olha o Flamengo rodando e mais uma vez, ó, olha a compactação do Vasco. Olha como o Vasco fecha muito bem o centro do campo, algo que o Del Valle fez no meio de semana e a gente mostrou aqui, tirando esse espaço para o Flamengo jogar. O Flamengo vai rodando, vai tentando trabalhar a bola para lá e para cá. Ó, o Ayrton Lucas, como a gente falou, jogando um pouco até mais por trás, na vaga do Thiago Maia. E rodando, o Flamengo rodando, ó, recebe a bola de costas, já tem alguém pressionando. Tem que ir rodando, o Flamengo não conseguiu ter infiltração, ter chegada. E aí no final da jogada, ó, mais uma vez, ó, o Vasco com muita gente no setor da bola, força uma situação, o Vasco recupera, aqui não encaixa o contra-ataque, a jogada vai continuar e o Flamengo ainda vai terminar com um cruzamento. Ó, o que a gente falou durante a semana, que o Flamengo contra o Del Valle foi muito condicionado. Olha como o Vasco tem um jogador no bote, tem cobertura, tem jogador fechando espaço, o Léo aqui também pode fechar numa cobertura. Então, um Vasco organizado, um Vasco que, dentro da sua proposta, entendendo que ainda é um time em construção, espera um pouquinho, fica um pouco mais atrás para sair em velocidade. E o Flamengo, como a gente falou, falta jogo. Ofensivamente, a equipe não está fluindo.